tem uma visão tão errada sobre o amor e ninguém fala sobre isso. Por exemplo, eu achava que amar alguém era pensar nessa pessoa 24 horas por dia, todo minuto, todo segundo. Porque senão eu já estava esquecendo a pessoa e na minha cabeça ela gostaria menos de mim, mesmo ela não sabendo que eu gostava dela. Eu criava cenários com essa pessoa na minha cabeça. Eu dormia criando histórias com essa pessoa, vivendo um relacionamento feliz. Eu via todo o cenário, a chuva, eu via o vento. Eu me imaginava com essa pessoa. Eu não amava ele. Eu tava obcecada. E é essa maldita obsessão que traz muitos traumas sentimentais pra muita gente. Tanto que eu fiquei um bom tempo, anos, me interessada nessa pessoa. Eu nunca nem falei pra pessoa sobre isso. Eu fui criar coragem depois de muito tempo. E eu levei um não, exatamente por estar obcecada. Na minha cabeça, ele me dava uma olhada, uau, ele me ama, eu vou viver minha história de amor com essa pessoa. Ele não tava nem aí pra mim. Mas eu superei, eu aprendi. Por isso eu não reclamo da experiência ruim que eu tive, justamente porque eu aprendi que não é o olhar que descreve se essa pessoa gosta de você ou não. É a atitude. E não adianta falar, ai, a pessoa é muito tímida. Porque se ela gosta, ela vai falar. Ele vai tomar uma atitude. Eu estava sempre demonstrando com pequenos atos que eu gostava dessa pessoa. Mas eu não era retribuída, não era recíproco. Finalmente, depois de muito tempo que tudo isso passou, ficou tudo bem na minha vida, na da pessoa, hoje eu sou amiga, tá tudo de boa. Eu me interessei por uma pessoa, comecei ali a conviver com essa pessoa e eu me interessei. Só que eu estranhei muito, foi muito estranho. Eu não via essa pessoa da mesma forma que eu via aquela pessoa que eu tinha gostado há muito tempo. Era literalmente algo muito leve. Eu não ficava pensando na pessoa 24 horas por dia. Foi um interesse, foi algo muito leve. Foi isso que me estranhou, porque eu falei, será que eu não gosto mesmo dessa pessoa? Será que eu não tô realmente interessada? Porque se eu tô realmente interessada, eu vou ficar pensando nessa pessoa por muito tempo. Claro que se a gente gosta de alguém, a gente vai pensar nessa pessoa, é o correto, a gente tem que amar essa pessoa, tem que sentir atração, tudo. Mas não é saudável você ficar obcecado, pensando, criando cenários inúmeros com essa pessoa o tempo inteiro. E foi isso que eu achei muito estranho. Eu não tava fazendo isso. Eu fazia meu devocional, meu trabalho, eu estudava e era de boa. Aí passava pela minha cabeça, nossa, eu tenho interesse por fulano, nossa. E foi isso que eu estranhei muito. E aí que veio uma pergunta na minha cabeça. Para eu amar, eu tenho que estar vidrada nessa pessoa? Eu tenho que estar literalmente obcecada? Não. Porque quando a gente tá muito vidrado, muito obcecado em alguém, o nosso medo é que a pessoa abandone a gente. O nosso medo é que a pessoa não goste da gente como a gente é, que essa pessoa nos traia. E se a gente gosta de alguém de verdade, nosso medo não vai ser que ela vá embora. O nosso medo é que essa pessoa morra, que essa pessoa não exista mais. Esse vai ser o nosso real medo. E não que essa pessoa abandone a gente, não que vai trair. E criando esse interesse, eu percebi o quanto eu amadureci com essa experiência que eu tive. Por isso que eu falo que todas as experiências são ensinamento. Tem até uma frase que eu anotei que eu gosto muito, que é: na vida só se caminha olhando pra frente, mas só se aprende olhando pra trás. E uma experiência que eu tive há um tempo atrás foi quando eu tava muito carente. Foi uma época muito triste da minha vida por vários fatores que tinham acontecido e eu tava muito carente. Então apareceu uma pessoa pra mim e essa pessoa nem era tão interessante, nem era bonita, mas só pelo fato de eu imaginar que eu poderia ter algo com essa pessoa me fez querer agir. Eu tava muito carente, então eu queria agir rápido. Eu queria que ele tomasse uma ação rapidamente. Então eu ficava todo o tempo mandando mensagem, mandando texto, querendo que a pessoa conversasse comigo, porque eu queria o quê? Um relacionamento naquele momento. Eu queria aquela hora com ele.
E quando a gente se interessa por alguém e quer uma ação imediata, você quer que aquilo aconteça naquele exato momento, é carência. Porque se a gente ama alguém, se a gente ama aquela pessoa que a gente encontrou, a gente não vai querer que as coisas aconteçam rapidamente porque a gente quer conhecer essa pessoa. A gente quer conhecer melhor. A gente não vai ter pressa porque a gente sabe, se eu amo essa pessoa e ela me ama, a gente vai ter o resto de nossas vidas junto. Então eu não preciso ter pressa. Quando a gente está obcecado em algo, em alguém, a gente não percebe que a gente tem que deixar essa pessoa ir embora. O primeiro caso que eu falei pra vocês que eu estava obcecado por aquele garoto, eu tava tão vidrada que eu não percebi que tava fazendo mal pra mim e faria mal pra ele caso ele soubesse do que eu sentia. Porque a gente era muito amigos e eu não queria estragar essa amizade. Eu percebi quando eu me toquei que eu tava obcecada e que eu nunca conseguiria ter algo. Eu me toquei que eu precisava deixar ele ir embora. Eu precisava parar com aquele sentimento. Então eu fiz de tudo. Tudo que eu tinha da pessoa, contato, foto, eu comecei dando fim. Eu apaguei, porque se eu olhasse, mesmo que tenha sido uma foto que eu tirei de uma paisagem onde ele estava no local, eu lembraria e aquele sentimento continuaria guardado. Lembrando que essas experiências foram de garotos que eu apenas gostei, porque esta garota que está na sua tela, sim, essa mesma, nunca namorou ninguém. É muito perigoso essa obsessão. A obsessão é algo extremamente perigoso, porque um desvio de caráter, algo de errado que a gente vê nessa pessoa, a gente vai ignorar, porque a gente tá tão obcecado, nossa, é o amor da minha vida. Não tem problema, foi só uma coisinha errada, que na frente pode prejudicar o relacionamento, você pode até sofrer abuso psicológico. A questão de amar, realmente de gostar de alguém, tem a ver com sua prioridade. Sua prioridade acima de tudo, tá essa pessoa, você vai criar uma dependência emocional. É como se a gente estivesse colocando essa pessoa acima de Deus. E eu separei um versículo aqui que pra mim faz total sentido com isso que eu tô falando. Que tá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, que fala exatamente sobre o amor. Que fala assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, só nessa última frase que está escrito, a gente percebe que se a gente se interessa em algo, em alguém, e aquilo começa a se tornar uma obsessão, começa a se tornar prioridade, a gente quer aquilo para aquele momento, a gente quer aquilo para já, não é amor, é apenas algo de passagem, aquilo que se tornou o nosso hiperfoco. Então, com isso, eu percebi que eu consigo evitar muitos traumas se eu for inteligente, se eu pensar, se eu ver qual está sendo a minha prioridade. Eu não posso tornar algo terreno, algum relacionamento, prioridade acima das minhas prioridades celestiais. Eu não posso acordar e a primeira coisa que eu fazer é mandar mensagem pra pessoa que eu gosto. Claro que a pessoa que você vai estar se relacionando vai ser sua prioridade, porque é um relacionamento, você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar daquilo que você ama, daquilo que você protege, mas se aquilo se torna prioridade acima da sua fé, caso você não tenha fé, se torna prioridade acima da sua vida, é uma obsessão e isso vai custar muito de você. E é por isso que muita gente tem a visão errada do amor. Muita gente acha que o amor é obsessão. É você estar com aquela pessoa na sua mente, é você poder ter aquela pessoa no momento que você quer. É você ficar doente se você não tem aquilo ao seu lado, e isso pode se aplicar a qualquer coisa, animal, objeto. Eu tenho um livro, eu tenho um cachorro que eu amo muito. Se eu não ter aquilo no exato momento que eu quero, se eu morrer,
por causa disso, é uma obsessão. E isso é tão perigoso quanto uma droga. Literalmente você pode comparar isso a uma droga. Por isso, todo o amor que a gente tem por alguma coisa, objeto, tem que ser leve, tem que ser paciente, sem ira, sem ciúmes, sem inveja. Paciente, leve. O amor é leve. O amor não é sentimento ruim. Não é você estar preocupado o tempo inteiro se essa pessoa... O que essa pessoa está fazendo? Onde que ela está? O que ela está fazendo? Com quem está conversando? Fica vindo o celular a todo momento. Se você não confia, se você não confia em alguém, você simplesmente criou uma obsessão. E a vida não é baseada em coisas obsessivas, em coisas que você fica vidrado. A vida